vídeo de hoje você vai entender de vez as diferenças entre rinite e sinusite, como você pode prevenir essas condições no seu dia a dia, vou explicar as causas, sintomas e o mais importante, como pequenas mudanças no seu ambiente e na sua rotina pode fazer toda a diferença. Fica até o final para aprender essas dicas valiosas. Olá, bem-vindos ao Medicina Verso, eu sou Fábio Pacheco, sou médico e hoje eu espero tirar todas as dúvidas sobre rinite e sinusite, duas condições que afetam milhões de pessoas. Antes de começar, aproveite para se inscrever no canal, ative o sininho para receber uma notificação assim que sair novos vídeos. Você também pode consultar gratuitamente o site medicinaverso.com para muita informação sobre medicina e saúde. Vamos começar então pela rinite. O que é rinite? Rinite é uma inflamação da mucosa nasal frequentemente causada por alergias, irritantes ambientais ou infecções virais. Além da respiração e do olfato, a mucosa nasal é responsável por filtrar, umidificar e aquecer o ar que respiramos. Isso ajuda na proteção contra agentes agressores. A rinite alérgica ocorre quando esses agentes agressores no ar, no ambiente, que geralmente você não consegue ver, às vezes quando bate uma luz ali na sua casa, você até pode ver pequenas partículas no ar. Então essas partículas elas são reconhecidas pelo organismo como um agente invasor, um intruso. Isso gera uma resposta inflamatória na região do nariz e daí você começa a ter os sintomas da rinite. As causas mais comuns da rinite incluem irritantes do ambiente. Aqui estão incluídos poeira, pólen, grama e mofo. Irritantes de animais, esses irritantes eles ficam principalmente no colchão, travesseiro, sofá, cortinas e outros ambientes da sua casa. Aqui inclui pelo de cachorro, de gato, ácaro. Também tem a fumaça e odores, a fumaça de cigarro, poluição, cheiro de perfumes e outras substâncias com cheiro forte também pode desencadear uma rinite. Alterações climáticas como mudança de temperatura, umidade, pressão. E uma causa que talvez você não leve em consideração são alterações hormonais. Alterações do hormônio da tireoide, mudanças hormonais durante a gravidez ou durante o período menstrual também pode ser a causa da sua rinite. Então as causas, elas não são apenas alergias, elas podem também estar acontecendo em outras regiões. Mas os sintomas eles podem se manifestar nessa região nasal. Você também pode ter infecções virais, como resfriado ou gripe, que pode desencadear uma rinite. Outras causas incluem alimentos ou medicações, como por exemplo o uso frequente de descongestionantes nasais, que às vezes você usa para rinite ou para um resfriado, mas isso pode ser a causa da rinite. Então, o organismo ele reconhece esses irritantes como um agente invasor, isso gera uma resposta inflamatória na região do nariz e daí você começa a ter os primeiros sintomas. Os principais sintomas incluem nariz escorrendo, a coriza, isso é uma resposta do organismo para tentar limpar e eliminar todas as substâncias invasoras. Você também pode ter congestão nasal, nariz entupido, é uma resposta também para bloquear a entrada de novos invasores. Coceira no nariz, espirros, coceira nos olhos, tosse, coceira ou irritação, até dor na garganta. E a rinite ela pode melhorar em poucas semanas ou durar vários meses. E pode ocorrer durante todo o ano ou apenas em algumas épocas do ano. Agora vamos ver o que é sinusite. A sinusite é inflamação dos seios da face. Os seios da face são cavidades ocas cheias de ar que ficam localizadas ao redor do nariz, maxilar e dos olhos. Uma função dessas cavidades é diminuir o peso dos ossos do crânio e ajudar na ressonância da sua voz. Essas cavidades também são revestidas por uma camada fina de tecido que produz muco, que é uma substância pegajosa que ajuda a proteger o nosso corpo contra a poeira e outros agentes invasores. Em situações normais, o muco ele é constantemente eliminado todo dia dos seios da face para sua garganta. Você nem percebe isso, isso acontece todo dia para evitar que essa substância chegue até os pulmões. Agora, em algumas situações, como por exemplo quando você está resfriado, gripado ou numa rinite, essas regiões elas podem ficar inflamadas e dificultar a saída do muco, gerando uma resposta inflamatória no local e ocorrendo a proliferação de vírus, bactérias. Então, a sinusite é uma complicação dessas infecções ou alergias. E com essa inflamação e acúmulo de muco, você começa a ter os sintomas da sinusite. A maioria das sinusites agudas são causadas por vírus, mas também bactérias, fungos e alérgenos também podem ser os culpados. Já nas sinusites crônicas, que são quando os sintomas eles persistem por mais de 12 semanas, as causas também podem incluir pólipos nasais e desvio de septo.
Os pólipos podem bloquear a saída do muco. Da mesma forma, o desvio ou uma alteração anatômica pode dificultar a saída de muco. Então, quando ocorre a inflamação dos seios da face, você pode ter pressão ou dor facial, principalmente próximo aos seios da face, no nariz, maxilar e olhos. Isso acontece, como eu disse antes, por causa da inflamação dessa região. Também pode ter congestão nasal, o nariz entupido, uma secreção nasal amarelada, esverdeada. Isso nada mais é do que o muco que está acumulado nos seios da face. Você também pode ter dor de cabeça, dor ou pressão no ouvido, perda do olfato ou paladar. E atenção aqui, a sinusite ela não é contagiosa, mas a causa pode ser. Então, se a causa da sinusite for um vírus, bactérias, você pode transmitir e contaminar outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma sinusite depois de um resfriado comum causado por um vírus e transmitir esse vírus a outra pessoa. Deixa nos comentários se você já passou por essa situação. Uma diferença entre rinite e sinusite é onde a inflamação ocorre. A rinite afeta apenas a mucosa nasal, enquanto a sinusite envolve os seios da face. Porém, você pode ter a inflamação ao mesmo tempo na mucosa nasal e dos seios da face. Esse caso é chamado de rinocinusite. Como isso acontece com frequência, o médico às vezes chama a sinusite de rinocinusite. Peraí, então, já que isso pode acontecer no mesmo local, então como você pode identificar o que está acontecendo? Fique atento aos sintomas. Se você tem espios, coceira no nariz, coceira nos olhos, ouvidos, ou está com o nariz escorrendo, mas é uma secreção mais clara, cristalina, geralmente indica uma rinite. Agora, você está com uma sensação de pressão na face, tem dor de cabeça, está com uma secreção amarelada ou esverdeada, isso sugere uma sinusite. Você pode até começar com sintomas de uma rinite e evoluir depois para uma sinusite, porque como eu falei, a sinusite é uma complicação de uma outra condição. E agora que você já entendeu as diferenças, vamos falar um pouco sobre como prevenir novas crises de rinite alérgica, principalmente, com pequenas mudanças no seu ambiente e nos seus hábitos. Como falei antes, a sinusite é uma consequência de uma condição. Pode ser um resfriado, uma rinite, ou nos casos crônicos, uma alteração na estrutura do nariz ou pólipo. Então você precisa tratar ou até prevenir essas situações para evitar que chegue realmente depois uma sinusite. Agora, na rinite alérgica, você deve manter o seu ambiente da sua casa limpo, limpar a casa regularmente, eliminar pó, especialmente em locais como carpete, cortina, estofados. Uma coisa que às vezes a pessoa não dá muita atenção é trocar travesseiros e colchões. Às vezes você tem aquele travesseiro há um ano, mas esse travesseiro provavelmente já está cheio de ácaro, está até pesado. Você precisa trocar o travesseiro e usar uma capa anti-ácaro também. Além disso, lavar as roupas de cama semanalmente. Você também deve se certificar que sua casa esteja bem ventilada para reduzir a concentração de poluentes no ar. Também deve identificar e minimizar a exposição a alérgicos conhecidos, como por exemplo, se você tem rinite com pelos de animais ou pólen, você deve evitar a exposição a esses alérgicos. Entender as causas e sintomas da rinite e sinusite é fundamental para ajudar na prevenção de novos episódios. Então, com as informações que a gente discutiu aqui, você pode tomar medidas de prevenção e buscar ajuda médica para acompanhamento da sua rinite ou da sua sinusite. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com amigos, com amigas e se inscrever no canal. Se ficou alguma dúvida ou tem algo a acrescentar, deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.